Olha só, gente, durante uma participação no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou que o Brasil pretende negociar sua entrada na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento. Grupo que reúne, inclusive, países desenvolvidos com o objetivo de estimular o progresso econômico e também o progresso do comércio mundial. A entrada na organização deve ser facilitada após o Brasil ser escolhido para presidir o Mercosul e o G20, além de assumir a liderança dos BRICS em 2025. Mais cedo, Haddad se reuniu com o secretário-geral da OCDE, Matthias Cormann, e nós vamos ouvir trechos do discurso de hoje do ministro da Fazenda. Num mundo em que você tem 3 grandes blocos econômicos, os Estados Unidos, que nasceu federativo, a Europa, que vem se federalizando, e a China, que é um mundo à parte, ele próprio, se nós não pensarmos em formas de integração regional, eu acho que nós vamos ter muita dificuldade de decolar. Mesmo com acordos de livre comércio, que são bem-vindos em alguns casos, eu penso que a integração regional, que passa por infraestrutura, que passa por acordos comerciais, que passa pelo fortalecimento do Mercosul, que foi abandonado nos últimos anos. É uma agenda que, até como consumidores, nós temos condição de pressionar. No Brasil, em função do engajamento de algumas empresas com o governo extremista que foi derrotado, muita gente deixou de consumir os produtos dessas empresas no Brasil. Eu sou um que não consumo sem prestar atenção de quem que eu estou adquirindo o produto. Eu não compro nem um palito de fósforo de uma empresa que não tenha compromissos com essas questões. Tá aí, Piperno, a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a decisão dele de não consumir produtos que não tenham a mesma ideologia que ele. Eu acho que você é um pouco diferente, hein, Piperno? Eu já vejo você consumindo muita coisa podre por aí, querido. Não. Eu também procuro ser bastante seletivo nisso. E aí ele dá também um recado subliminar para muita gente que não entende até hoje o fato de que o Brasil não consegue entrar em alguns blocos, como, por exemplo, o OCDE, como não consegue finalizar as negociações Mercosul-União Europeia, exatamente porque há vetos em relação à atuação brasileira em alguns setores hoje cada vez mais sensíveis, como a questão da proteção ao meio ambiente. A OCDE, e especialmente a França, acabou sendo muito clara em relação a isso, e a gente não precisa de ir muito longe para recordar aí os atritos do então ministro Paulo Guedes com o presidente Macron, falou mal da França. Aliás, teve gente no governo que falou mal até da mulher do Macron, né? A primeira-dama, enfim, Brigitte Macron. Mas o Piperno, só fazendo uma provocação a você, não é um discurso de união, né? Você está reclamando de um certo discurso de um lado, certo? Agora nós viramos a chave e estamos num outro lado, certo, da história. Essa não deveria ser a posição de um ministro de Estado, ou deveria? Não, o ministro, ele disse, inclusive, que o Brasil vai perseguir esses acordos, sim. O Brasil quer esses acordos, o Brasil vai avaliar o que tem que fazer. E aí o que ele está dizendo é o seguinte, olha, acabou, né, a era da gente, digamos, ele fala em consumir qualquer coisa, mas da gente deixar passar a boiada. Vamos, sim, agora respeitar determinadas regras. Aliás, a ministra Marina Silva falou algo parecido ontem. A ministra Marina Silva também fez uma conta, Piperno. Eu vou te dar alguns minutos para você pensar e elaborar bem o raciocínio dessa conta, mas ela disse que 120 milhões de brasileiros passam fome hoje, metade do país. Eu queria só que você pudesse, fica tranquilo, faz a conta com calma, daqui a pouquinho eu passo a palavra para você. Vilela, por favor, me explica essa história ideológica em relação ao consumo, enfim, é uma fala um pouco desastrada e desastrosa, né, do ministro da Fazenda. Eu, pelo menos, não vejo como objetivo final isso ter algum tipo de resultado prático para a sociedade. Pelo contrário, é a pregação de mais divisão, né? Concordo totalmente, Paulo. Esse governo, ele se elegeu no segundo turno com o discurso da frente ampla. Então, o que se cobra é que a execução do governo, a forma de pensar e de agir do governo, ela não fique pautada
única, exclusivamente, dentro da visão ideológica do segmento majoritário do grupo, né, do segmento capitaneador do grupo. Ela tem que ser uma visão que seja mais ampla dentro de um segmento que agrega não só a esquerda, mas setores médios, que acabaram naquela disputa de segundo turno indo para o lado do PT. Agora, sobre a Marina, tem uma questão que me chamou a atenção ontem no discurso da Marina, Paulo, na linha da provocação que você fez ao Piperno, que é o fato de que a Marina ela cometeu alguns equívocos, né? Que são esses equívocos pontuais na manifestação dela, na fala dela, equívocos que naturalmente passam batido, mas curiosamente são todos eles equívocos que eventualmente são benéficos para o lado dela e maléficos para o lado do adversário. Como foram vários, e a maioria dos participantes estrangeiros não tem a possibilidade que nós temos aqui naturalmente no Brasil de fazer uma comparação dos números e ver que de fato foi um equívoco, tenho certeza que muitos estrangeiros vão para casa acreditando que o número de pessoas que passam fome no Brasil é de 50% da população. Eu confesso que eu não entendi ainda essa conta. Serrão, se você puder me ajudar. Não, sou ruim de conta, não vou fazer essa conta da Marina não, porque senão eu vou errar, né? Ela errou, né? Igualzinho a ela, vai ser horrível. Agora, a postura, o discurso do governo brasileiro em Davos foi horroroso. Ele foi provinciano demais. Lá quem está participando desse fórum globalista ou globalitário quer saber de grana, discutir bilhões, negócios, perspectivas. E isso, o governo brasileiro não foi muito concreto nisso. O governador de São Paulo, que estava lá, foi mais eficiente, aproveitou melhor essas oportunidades. Sobre a questão da OCDE, para o Brasil entrar na OCDE, não é a questão ambiental nem é o que está pegando mais. Ela acaba pegando como retórica, mas ela não é o fundamental. Nosso problema para entrar na OCDE chama-se governança. O Brasil é ruim demais em governança. Não passa, não atende ao requisito. Um dos pressupostos para entrar para essa Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico é que o governo brasileiro tenha em sua estrutura formal uma espécie de centro de governo, uma coordenação do governo para os seus ministérios. Na verdade, a OCDE ela opera com países que têm a linha parlamentarista. Por isso, daí essa lógica de ter um centro de governo. E o nosso governo não consegue ter um centro de governo. Ali, até o Brasil agora perdeu essa oportunidade, porque Lula, em vez de ter nomeado Alckmin para o Ministério da Indústria e Comércio, poderia ter colocado ele, vice-presidente, eleito como o coordenador do centro do seu governo. Mas isso aí poderia representar muito poder dado ao Alckmin, coordenar os demais ministros. Iria parecer que o Alckmin teria mais poder que o próprio presidente da República. Mas esse é um pressuposto para entrar na OCDE, é essa clareza sobre a governança que o Brasil não oferece. Então, para entrar na OCDE, não são palavras bonitas e promessas do ministro que resolverão. Tem que ter atitude concreta, objetiva, sobre como o Brasil vai ser governado. Isso até agora não está claro. Piperno, eu não quero te ver nervoso nesse programa de maneira nenhuma, mas você conseguiu fazer a conta? A ministra é ruim de conta. Ontem mesmo eu fiz uma correção quando ela disse que o presidente Bolsonaro teve 48 milhões de votos. Eu disse que ela suprimiu 10 milhões dessa conta. E ela erra mais uma vez. Agora, a participação dos dois tem sido destacada, sim, em muitos grandes jornais pelo mundo. Basta a gente dar um giro por eles. O retorno do Brasil a um organismo multilateral foi bastante saudado. A questão ambiental é, sim, um grande nó que emperrou as negociações, tanto com a OCDE quanto, inclusive, da aproximação dos blocos, Mercosul e União Europeia. Aliás, isso foi dito inúmeras vezes, inclusive por lideranças europeias. O veto à política do passar boiada foi algo praticamente consensual lá na Europa, e os dois agora
abrem uma nova possibilidade, uma nova janela de negociação. Vamos ver de que forma isso evolui. Piperno, mas você está bastante esperançoso, né? Eu gosto muito, Vilela e Serrão, de ouvir o Piperno, porque o Piperno ele me traz esperança. Afinal de contas, nós temos uma ministra de Estado que foi em Davos, na Suíça, num dos fóruns, aliás, no fórum mais importante que nós temos com outros países, e diz que metade da população brasileira está praticamente morrendo, Piperno. Você não avalia isso de uma maneira pejorativa? Eu sinto você tão tranquilo, acho que não, Piperno. Eu disse ontem, inclusive, que ela já tinha errado em um número, erra em outro. Ela não tem realmente lá muita habilidade com isso. Agora, a presença Falhas dela... numéricas. Oi? Falhas numéricas acontecem. Falhas numéricas. Agora, eu acho que a presença dela e o sinal verde para que o Brasil mostre para o mundo que, opa, voltamos ao jogo, é muito mais importante, tem muito mais relevância do que erros numéricos. E mostra o erro total da política de comunicação e da política diplomática do governo Bolsonaro, que deveria ter sido uma política ofensiva. Veja agora, Lula está sendo aplaudido pela mídia internacional. Isso é trabalho profissional de informação que Bolsonaro não fez. Não adianta chorar sobre isso. O PT sabe fazer. O PT adotou o mesmo modelo do Vargas de vender muito bem a imagem do dirigente brasileiro lá fora. Então, Marina é bem tratada, Haddad também e Lula também. E Bolsonaro se deixou tratar como pária internacional e agora paga o alto preço. E vem a COP25. Amém. Vilela, por favor. E a Marina, ela sempre erra contra o outro lado. As informações que são de benefício da Marina, ela nunca erra. Por isso que, para mim, é muito claro, esse erro não é uma falha, não é um equívoco. Esse erro, ele é realmente proposital para dar uma inflada no discurso, uma inflamada no discurso. Agora, eu concordo com a visão do Serrão. A Marina, ela é usada porque justamente ela é um estandarte para esse segmento do mercado, dos meios globais. E nesse ponto, então, Lula, muito ágil, muito esperto, teve essa visão, essa perspectiva, tanto que sempre que tiver algum evento internacional, ele ou o representante que for vai levar a Marina a tiracolo, não tenho dúvida.